Olá, eu sou Joelton Lima, geógrafo, mestre em Relações Internacionais. Quando você pensa em um país, qual é o primeiro país que lhe vem à mente? Quebrando um pouco o protocolo, estava conversando com o pessoal dos bastidores aqui de trás das câmeras e um deles me abordou e disse: você é professor de geografia, eu gosto muito do Egito, tem um documentário, ele me mostrou um documentário muito legal, aparentemente muito legal, que falava sobre uma pirâmide, uma descoberta numas tumbas do Egito, e eu disse para ele: olha, a aula de hoje é sobre China, eu posso falar, eu quase... Não deu tempo. Tive que começar a gravar, tive que começar a conversar com vocês aqui, e eu queria ter dito para eles sobre o mesmo processo arqueológico que a China tem passado. O nosso tópico de hoje sobre China é: se observarmos a China em seu modelo de desenvolvimento com base na disciplina, competitividade e organização, perceberemos aspectos relevantes que colocam em 40 anos a China como destaque no mundo inteiro. Hoje, economicamente, a China disputa com os Estados Unidos a liderança no cenário mundial. Mas o que isso tem a ver com a minha conversa que foi interrompida com alguém dos bastidores? Tudo. A China alcançou em 40 anos um modelo de desenvolvimento sem precedentes. E para a aula de hoje, a gente vai conversar um pouco a gente vai tentar um pouco aprofundar os conhecimentos sobre China como potência, como é que a China chegou a essa posição mundial de potência, compreender o crescimento das relações internacionais chinesas e ampliação dos parceiros da China pelo mundo, relacionar os processos econômicos e níveis de industrialização que colocaram a China como um dos principais parceiros econômicos mundiais. E isso tudo tendo em vista dois conceitos muito importantes. E aí é legal a gente pensar no imperialismo, que é a prática através da qual as nações poderosas procuram ampliar o controle sobre outras nações. A gente vai entender, a gente vai perceber lendo, em algumas situações que a China ela é acusada de propagar ou de fazer um novo imperialismo em alguns países em que ela chega. Em alguns outros momentos, a China é acusada de fazer um novo colonialismo. Eu comecei dizendo sobre uma experiência que eu tive nos bastidores aqui e que alguém me disse gostar de um documentário sobre o Egito. E eu esqueci de dar oi aqui para a Mari. Mari, ele gosta do Egito. E durante muito tempo eu gostei da Noruega, gostei da China. Você gosta de qual país? Brasil. Mari disse Brasil. É legal essa aula porque quando você não está muito focado, você ainda está aprendendo de algum jeito. Às vezes eu fico assistindo às aulas e fico aprendendo, eu perco o foco na narrativa e começo a prestar atenção no intérprete e consigo aprender também com o intérprete. Eu gostava muito da Noruega, depois passei a gostar de Arábia Saudita, depois de China. E há uns 20 anos atrás, um amigo meu me perguntou: eu devo colocar meu filho no inglês? E eu disse: acho que não. E ele ficou espantado, eu falei: não, coloca no mandarim. E ele disse: mas mandarim? Coloca no mandarim, vai ser legal. Ele falou: você é geógrafo, mas você tem umas ideias estranhas. Há 20 anos atrás. China hoje é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Mas vamos dar uma olhada numa acusação que fazem sobre esse território com um outro conceito, o colonialismo, que é a política de exercer controle ou autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder, na maioria das vezes, militar, sobrepondo a vontade dos habitantes. Pensa nesse conceito e pensa nas relações que o Brasil possui, ou que os Estados Unidos possuem, ou que alguns países da Europa possuem com a China. Esse conceito, ele se enquadra? Não.
Mas se você olha alguns países africanos em que a China exerce influência, a gente vai começar a entender que acusarem a China de um processo de um novo colonialismo, que é o que alguns países da Europa fizeram na divisão da África, lá por volta da década de 50, a gente vai conseguir entender que esse processo colonial possui algumas semelhanças, mas algumas diferenças também muito importantes para analisar como é que a China se estrutura como potência. Duas perguntas. Como é que a gente pode explicar o poder crescente da China no cenário mundial? Quais são as relações determinantes para o crescimento da China num cenário de crise global? Se o mundo inteiro, muitas vezes a gente vê notícia de que o mundo está em crise, ou os países estão em crise, ou o Brasil está em crise, galerinha do 8º ano, como é que a China apresenta esse constante crescimento, mesmo em situações onde outros países estão apresentando queda ou um crescimento negativo? Bom, para tentar lançar um pouco de luz nisso, eu vou fazer um lançamento de livro ao contrário. Não leia esse livro. É um livro dito perigoso. Não leia esse livro. Esse livro é Enfio na China, antes da Coca-Cola. E não é psicologia reversa, tá? Esse é um livro perigoso mesmo e em algumas situações andar com esse livro te coloca em situações constrangedoras e é quase proibido. Ele é de um sujeito mineiro, nascido em Ribeirão das Neves, chamado Enfio. Enfio era um cartunista. Morreu em 88. Morreu muito jovem, morreu com 43 anos. Enfio, ele já tinha viajado muitos países por aqui no nosso continente, já tinha ido aos Estados Unidos, já tinha frequentado em diversas partes do nosso Brasil, escrevia e desenhava muito sobre o contexto que ele vivia e que ele via, e num determinado momento, Enfio avisa para a família dele que quer ir para a China. Isso foi no final da década de 70, início da década de 80, auge da ditadura militar. E os amigos e a família diziam, não, mas espera aí, China? China comunista? E ele diz, eu já vi muito da realidade, a cultura é muito próxima entre os países da América e eu quero viver uma realidade completamente diferente. Alguns amigos disseram, não, ele não vai conseguir nem sair do Brasil. Lembra do período que a gente está dizendo. Outras pessoas disseram, não, ele vai sair do Brasil e não vai conseguir nem entrar na China. Não tem jeito dele, por mais famoso que ele seja, esse mineiro não vai conseguir entrar na China. E a família ficou muito preocupada, porque pensou que ele ia conseguir sair daqui. Ele ia conseguir entrar na China, ele ia conseguir voltar da China, mas o medo é que a cabeça dele tivesse tão mudada que ele fosse perseguido. O resumo da história das 2 primeiras páginas, não é spoiler, também você não vai ler esse livro, é que essas 2 primeiras páginas, nas 2 primeiras páginas ele vai. Ele consegue ir e vive a China a partir de 78, vive um período grande na China e ele assiste algumas mudanças sendo implementadas pelo governo chinês naquele espaço. E esse livro é muito perigoso e é muito legal, porque ele fala de um sujeito que há 40 anos atrás, pouco mais de 40 anos, ele previu a China como uma das maiores potências do mundo, se não a maior potência do mundo. É lógico que Enfio morreu sem ver a previsão dele realizada, mas é muito legal porque, além, ele era um cartunista, ele era um trabalhador multimídia. Ele escrevia tudo que ele sentia, tudo que ele vivia ali, e ele desenhava algumas coisas. Então, esse livro ele deixa claro para a gente o que acontece, por exemplo, num país. A China hoje, ela possui 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O que acontece, por exemplo, se a China deu direito a banheiro público para todo mundo,
se a China deu direito a banheiro público para todo mundo, o que acontece, e aí não tem um esgotamento sanitário muito eficiente, o que acontece com aqueles restos ao final do dia? Quem é que tira? Quem é que transporta? Enfim, narra isso, e aí ele narra, olha, algumas coisas na China, elas são pensadas numa lógica de bilhão. Se eu tenho uma população de bilhão para alimentar, eu preciso de uma lavoura, eu preciso de um sistema agrícola que possibilite que eu consiga plantar para alimentar essa população. E aí ele faz a conexão daquilo que ele viu na cidade, com os banheiros públicos, e os campos de semeadura de arroz numa outra porção da China. E ele faz essa associação e ele vai sempre conectando um aspecto chinês que possibilitaria um desenvolvimento com a vivência daquele cotidiano. É um livro perigoso, mas é muito legal porque ele faz essa previsão. A China apresenta um crescimento econômico sem precedentes, como eu já tinha dito, há várias décadas. Outras potências perdem, a China acaba ganhando. Tem um recortezinho aqui de uma revista da editora Abril, que fala que 2/3 das verbas vindas dos Estados Unidos ajudam a financiar projeto de mineração no continente africano. E aí comparam o intento dos Estados Unidos ao explorar alguns países pelo mundo e o intento chinês. Qual é a diferença? Estou dizendo que a postura é certa, a outra é errada, mas qual é a diferença do modelo atual implementado pelos chineses de um modelo que foi implementado naquele mesmo espaço por outras potências ao longo do tempo? E ele diz que, no caso da China, a proporção desse setor é de menos de 1/3 e há foco ainda maior na infraestrutura utilizada diariamente por essas pessoas. O que esse trechinho ele diz de maneira muito mais direta? Enquanto alguns países têm foco no processo de exploração e a exploração pela exploração, os chineses eles fazem um tipo de intercâmbio um pouco diferente. O chinês, em alguns países, por exemplo, Cabo Verde, os chineses construíram universidade. Os chineses construíram ferrovias, mas não só para escoar a produção. Os chineses, eles organizaram um sistema de exploração de modo que privilegiasse a infraestrutura de transportes, a dinâmica produtiva nesses países e ainda tecnologia, produção de tecnologia. E isso remete à criação, lá em 1978, essa data é muito importante, 1978 é muito legal de guardar. 1978, os chineses começaram a implantar um modelo de produção que privilegiava algumas zonas econômicas especiais, principalmente zonas econômicas industriais no litoral leste, e aí o litoral chinês. O litoral leste é onde a gente encontra a maior concentração populacional, é onde a gente encontra a maior infraestrutura, e a grande maioria das indústrias, das principais empresas, não só indústrias, mas principais empresas estão nessas ZEE, Zonas Econômicas Especiais. E aí a gente, pensando nessas zonas econômicas especiais, a gente começa a estabelecer uma diferença entre o que as pessoas pensam da China, que é muitas vezes dita comunista, com uma outra China que também erroneamente é chamada de China do socialismo de mercado. Mas espera, como é que pode ser socialista e contar com um mercado capitalista? É muito legal que você pense numa China como China socialista com mercado. A população economicamente ativa chinesa
ela chega a 800 milhões de habitantes. Quase 4 vezes, 3 vezes e meia, a população inteira do Brasil é a população de trabalhadores em atividade na China. A China, a partir de 1978, ela começa com um programa de retirada das pessoas da situação de miséria. É muito diferente, é lógico que ainda hoje, é muito diferente a situação dos milionários e das pessoas de classe média alta que vivem na região leste para as pessoas dos campos de Itatiaia, desculpe se a pronúncia não foi essa, das pessoas nos campos de semeadura na parte central e da parte oeste. Mas ainda assim, o governo chinês conseguiu diminuir as disparidades entre lado leste e lado oeste, com uma política que privilegiava o mercado consumidor. Tendo o maior mercado consumidor do mundo, os chineses conseguiram fazer com que não só a população de dentro comprasse muito, mas que os seus produtos que atrelam extrema tecnologia, agilidade de produção, qualidade, conseguissem chegar ao mundo inteiro. Uma outra imagem muito legal é que remete a isso que os africanos têm estimulado muito e têm contado para muitas pessoas, que esse modelo chinês implantado em África, que privilegia espaços agrícolas, espaços de produção tecnológica, espaço de exploração de conhecimento, o modelo de parceria produtiva faz com que a busca por mão de obra mais barata, espaço de implementação desses projetos que eu disse, e a tentativa de exploração mineral não seja algo que prejudique o país, e seja algo que possibilite a evolução. Nesse continente africano, mais de 50% dos países contam com influência chinesa fortíssima no PIB. E aí a gente está dizendo de países em território africano. E aqui, o que tem acontecido? Bom, tem uma foto do nosso presidente com a autoridade máxima do território chinês selando alguns acordos de participação. Vocês devem ter acompanhado ou devem estar acompanhando nos bastidores algumas disputas aí do governo chinês com o governo estadunidense pelo controle do 5G, da tecnologia 5G no nosso território. Antes de mostrar esse slide, vamos tentar pensar um pouquinho o que acontece, o que tem acontecido com os chineses ao longo do tempo e tentar fazer essa conexão. Por que em Fio, há 40 anos atrás, ele apresenta uma China que era extremamente organizada. Ele apresenta uma China extremamente organizada e uma China que olhava para o futuro, e esse resultado chega causando espanto a algumas pessoas que estavam desatentas. Pensa nesse modelo com disciplina, com extrema disciplina, com extrema agilidade e agregando tecnologia. Conversando com uma aluna uma vez, ela disse: professor, eu não gosto muito de produtos chineses porque eles têm uma qualidade muito baixa. E eu falei: olha, está na hora de começar a repensar esse conceito. Por que qualidade baixa? Ela disse: não, eu disse, olha, os chineses têm mudado essa perspectiva ao longo do tempo. E ela falou: não sei se eu acredito. Eu disse: tudo bem. E ela levantou o celular para atender uma ligação. Eu falei: olha, que legal, você tem um celular da maçã. E ela disse: aham. Eu falei: o seu é mexicano ou chinês? Ela falou: eu comprei nos Estados Unidos. Eu disse: você comprou nos Estados Unidos, mas onde ele foi feito? E depois de um tempo ela chegou perto de mim e disse: o meu é chinês, o do meu irmão é mexicano. Só podia ter sido feito naquele momento, ou no México, ou na China, como muitos produtos que nós carregamos hoje em dia. Para finalizar, galerinha do 8º ano, um outro livro que também não é um livro muito legal de ser lido, e é um livro que eu não cheguei ao final. Confesso que eu não terminei.
Esse livro é chamado de As Boas Mulheres da China. Sem fio brasileiro. Ele apresenta, há 40 anos atrás, uma China disciplinada, progressista, uma China que seduzia muita gente, mas que ao mesmo tempo era muito fechada. Essa jornalista, me parece que durante um tempo ela foi correspondente do New York Times, essa jornalista apresenta a visão do lado de dentro das mulheres chinesas. Eu vou ficando por aqui, se cuidem, saúde, até o nosso próximo encontro. Valeu!